Eu vou ler somente o versículo de número 1, e vou ler um versículo em outras partes da Bíblia. Capítulo 5, versículo de número 1. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther vestiu suas vestes reais e se pôs no pátio, no interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Amém? Eu vou ler em Daniel 9 e 3. E dirigiu o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com coração rogo e roubos de junho e pano de saco e cinza. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Esdras 8 e 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, que moveu pelas nossas orações. Amém? Somente esses 3 versículos. A palavra do Senhor vai nos falar a respeito de uma jovem órfã. Essa jovem, ela perde seus pais muito cedo e ela é criada pelo seu primo, Mardoqueu, em algumas tradições Mardoquai. A palavra do Senhor vai nos dizer que determinado dia Mardoqueu está ali na porta do palácio e ele ouve falar que estavam tramando contra a vida dos judeus. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo Amã, ele perseguia os judeus e ele também perseguia a Amã, porque Amã não batia continência para ele. Amã estava no palácio todas as vezes que ele saía e todas as vezes que ele entrava, todo mundo se baixava, se curvava perante ele, mas Amã aprendeu que nós devemos orar e curvar somente a Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar que ele, não achando que era suficiente, determinado dia ele ali com as suas ações, usado pelo adversário das nossas almas, ele resolve fazer um decreto. Só que ele não sabia que Deus havia um projeto, porque Deus não permite que nada aconteça sem que ele tenha uma solução. Ou seja, não vem problema nenhum sobre as nossas vidas que Deus já não tenha a solução. Não foi diferente na vida dos judeus. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que aquele homem, ele se levanta, mas só que ele não conhecia o Deus dos judeus, ele não sabia que aquele povo estava debaixo da proteção de Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar que quando ele levanta lá, faz o decreto, o rei já tinha lhe dado uma autonomia para aquele moço. Ele tinha um anel que ele podia selar todas as leis que foram ali vogadas. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que ele
porque não podia se aparecer na frente do rei sem que fosse convocado ou convidado por ele. E a palavra do Senhor vai nos falar que ela fala: se eu perecer. Mas eu não tomei uma decisão de mim mesmo. Eu orei, eu jejuei. Se eu perecer, foi segundo a vontade de Deus. E quando nós olhamos para esse livro, é um livro que menos tem a palavra de Deus, é o nome de Deus. Mas é um livro onde mais se demonstra a fé. É um livro onde mais se demonstra a confiança perante o Senhor. Quando eu li os 3 versículos, nós vamos ver que todos esses 3 versículos, eles foram orar e jejuar para que o Senhor fosse dar vitória. E nós vamos ver que dentro da Bíblia não há ninguém que se coloca perante o Senhor e fala: Senhor, eu vou jejuar por essa causa, que ele tem uma batalha perdida. Ela estava no palácio. Ela já tinha sido escolhida para ser rainha. Só que antes dela ser escolhida para ser rainha, o Senhor já tinha olhado para ela. O Senhor já tinha falado: é através da vida dela que eu irei fazer a diferença na vida do meu povo. Ela tinha sido escolhida para ser rainha. Ela tinha tido seu nome trocado. Ela estava ali com vestes reais. Ela estava ali com joias. Ela tinha criados ao seu dispor. Só que ela não tinha perdido a sua essência. O problema é quando nós perdemos a nossa essência. E a nossa essência não está aqui. Ela está aqui. E ela fala: ó Senhor, eu estou no palácio. Eu estou rodeada. Mas eu creio em um único Deus. Ela era a rainha, esposa do rei, daquele que fez o decreto. Mas só que há um único que pode vogar qualquer decreto. Ele voga decreto de morte, ele muda a sentença de prisão, ele muda qualquer sentença. E ele se chama Jesus Cristo. Ele se chama Deus. Quando nós olhamos no nome de Hadassah, nós vamos ver que no hebraico ela é luta. Vamos lá no livro de Isaías dar uma olhadinha. Versículo 3. Em lugar do espinheiro crescerá a faca. Em lugar da sarça crescerá a ruiva. E isso será para que o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nós vimos que a palavra do Senhor, ela não volta atrás. O Senhor, ele não volta atrás nas promessas. Por mais que nós vamos passando por deserto, em deserto, a palavra do Senhor, ela não faz curva. Se o Senhor te escolheu, ele te prometeu, ele vai cumprir. Vimos ainda que essa moça, ela perde os pais ainda criança. E quando nós olhamos no livro de Isaías,
E o Senhor, Ele não muda. Nós podemos até, em algum momento da nossa vida, nós olharmos e falar, parece que o Senhor, Ele me abandonou. Parece que o Senhor, Ele me esqueceu. Parece que o Senhor, Ele não está me vendo. Parece que o Senhor, Ele não está comigo. E nós vemos que no Babilônia o nome dela é Estrela. Nasceu para brilhar. Independente de onde ela estivesse, ela ia ser a luz em meio à escuridão. Independente da noite, quando nós olhamos para o céu, nós ainda vemos a estrela brilhar. Não é diferente na vida daquele que serve a Deus. Ele vai estar no deserto, mas ele é luz. Ele vai estar em um lugar onde puseram ele, mas ele vai continuar sendo luz. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não importa. Não importa. Se você tem convicção que foi Deus que te escolheu, não importa. Aquela menina perdeu os pais. Agora ela é levada ali contra a vontade dela. Mas só que Deus já tinha um futuro preparado para a vida dela. E muitas das vezes nós olhamos para nós e falamos, Senhor, eu sou fraca, eu sou frágil. Irmãos, quando nós vamos olhar para dentro da Bíblia, nós vimos histórias de mulheres que entraram na peleja, entraram na guerra com Jesus, não sem Jesus, entraram com Jesus. Vimos Abigail, né? Vimos Vasti, nós vimos várias coisas, mas só que elas não foram sozinhas. Elas não pelejaram sozinhas. Primeiro elas foram chamaram a Deus. E as que não conheciam Deus, elas foram instruídas por Deus. Foram instruídas por Deus. Um exemplo muito claro de que Deus instrui aquele que se volta comigo. E todas essas guerras, elas não foram vencidas por mãos de homens, elas foram vencidas por mãos, por a mão de Deus. Então, no dia de hoje, saia daqui com convicção. Antes de qualquer coisa, pergunte a Deus, o Senhor vai comigo? Moisés, ele está ali com aquele povo ali, e o Senhor fala para ele, Moisés, a partir de hoje, se você continuar com esse povo, eu só vou enviar um anjo. Moisés não é bom nem nada, ele fala, olha Senhor, pois então se o Senhor não vai comigo, eu também não vou não. Se o Senhor não vai comigo, eu não vou. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, tomamos decisões precipitadas. Porque não perguntamos a Deus, é o Senhor, Pai? O Senhor vai comigo? Bate na nossa porta, vamos ali. Não. Vamos. Não. Primeiro eu vou orar, depois eu vou. Não é assim, vamos não, eu vou orar. Se Deus mandar eu ir, eu vou. Mas só que hoje, muitas das vezes endurecemos de pessoas assim, né? Não, nós vamos. Vamos?
Tem certeza? É assim eu vou? Meu irmão, eu aprendi uma coisa, que o negócio com Deus é só para Ele me abençoar, e o dia com Ele não conta não. Quantos tem cara sozinho fracassado? Quantos falaram eu vou de mim mesmo? Não chegaram em terra nenhuma. Um exemplo bem claro, já vou encerrar, é quando ali Balaão, ele é chamado para ir amaldiçoar o povo de Deus. E aí ele vai, ele estava tão cego, tão cheio de eu, tão inchado. A jumenta via o anjo do Senhor e ele não via mais. A jumenta livrando ele da morte. E ele batendo na jumenta. E o Senhor falou, peraí, né? Vou matar você não. Mas eu vou mostrar para você que com o meu povo ninguém mexe. Que o povo que eu escolhi está escolhido e pronto, eu escolhi para abençoar. E ele chega lá no altar e ele começa a abençoar o povo, mas ele fala, não, pai, você não foi para amaldiçoar? E ele vai falar, como é que eu vou amaldiçoar aquele povo que Deus escolheu abençoar? Muitas das vezes, irmãos, nós passamos por situações e nós falamos assim, Deus, mas espera aí, por que isso, por que aquilo? Muitas das vezes é só porque nós somos desobedientes. Deus mandou nós irmos e nós não fomos. Mandou nós falar, nós não falamos. E muitas das vezes nós pagamos um preço. Simplesmente é pecado? Não. Deixamos de fazer o que Deus mandou. Com medo de entristecer alguém, com medo de machucar alguém, aí nós vamos lá. Isso é não. Ela olha a circunstância, ela fala, eu vou errar. E Mardoqueu e Naamã, ele pagou o preço 2 vezes. Ele tinha armado uma força para Mardoqueu, ele tinha vendido os judeus. E quando ele prostra, o rei fala, peraí, você vai agredir a minha esposa mesmo, vai agredir a rainha na minha presença? Leve ele daqui e faça uma forca. Aí alguém grita, não, lá já tem uma forca que ele tinha feito lá para Mardoqueu, vamos forcar ele nela mesmo. Irmãos, os nossos perseguidores têm que entender que o Deus que nós servimos é maior do que o mal que eles querem, que eles planejam, o mal que eles tentam contra as nossas vidas. Então saia daqui com convicção, eu sou filho de Deus, sou herdeiro da promessa. O que é meu ninguém toma, onde Deus me colocou, o que Deus tem para mim é para mim. Não importa. Ah, mas fulano é preto do cabelo ruim, daí? Foi ele que Deus escolheu? Ah, mas fulano é gato. Foi ele que Deus escolheu, Moisés também era gato. Então saia com convicção. Ah, eu não vou porque eu não tenho uma roupa. Esté, outrora, era criada e virou rainha. Deus muda a história.
Deus muda cativeiro. Só que depende de nós clamarmos e orarmos, jejuarmos e também fechar a boca, porque Estela comunicou com as pessoas certas. Ela falou com as pessoas certas. Ela não pegou lá no trombone e saiu gritando: ei, vamos jejuar. Porque aí, na mãe ouve primeiro do que os que iam para lá guerrear com ela. E muitas das vezes, nós chegamos lá e desabafamos com as pessoas erradas. Irmãos, quando Deus ele quer falar com a gente, não precisa a gente comunicar, não. Eu tenho um irmão, um pastor, que quando eu quero que Deus use para mim, eu falo: Deus, mostra lá para ele que eu estou precisando de uma palavra, que eu estou precisando de uma oração. 3 horas da madrugada eu posso ir lá abrir meu WhatsApp, a mensagem dele está lá com a resposta de Deus. Essa noite eu não abri meu celular em casa. Eu cheguei na creche, a mensagem dele estava lá. Uma Paulinha, Deus mandou falar isso, mais isso que eu fosse com você. Eu precisei desabafar com ele? Não, eu não precisei contar o meu problema para ele. Eu só precisei falar para Deus: Deus, eu preciso de uma resposta. E eu quero que o Senhor use o pastor fulano de tal para falar comigo. É assim que eu faço com Deus. Porque eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que o Deus que ele serve é o mesmo que eu sirvo, é a mesma intimidade que eu tenho com Deus, ele tem. Então eu não vou precisar ligar para ele e falar: pastor, eu estou precisando de uma resposta de Deus. Nisso, mas nisso. Eu oro para Deus: ai Deus, vai lá, fala com o teu servo, se for da tua vontade, se for do teu querer, e manda ele vir falar comigo, porque eu quero uma resposta nisso, mas nisso. Se for da sua vontade ou se não for. Mas Deus sempre vai levantar Arão e na sua vida. Amém? Amém. Tome posse. Primeiro é Deus. E Deus vai levantar Arão e não é você que vai escolher Arão e não. É Deus que vai levantar. Eu tenho Arão e eu tenho na minha vida. Não foi escolhido por mim, não. Estava numa prova determinada dia e Deus usou uma pastora. Irmã Paula, Deus vai levantar Arão e na sua vida. Então, irmãos, o Arão e é Deus que escolhe. A guerra estava perdida. Deus falou: não, vai lá, ajuda o meu servo. Um segurando a mão direita, outro na mão esquerda. Enquanto eles estavam segurando, a guerra estava segurando. Ele soltava a guerra, começava: não, nós temos que ficar aqui. Então é assim que a gente vê essas pelejas. Com Arão e Ur escolhido por Deus, entregando as nossas causas na mão do Senhor. Não aguenta jejuar 8 horas, não, porque toma remédio de jejuar 4. Jejuar 3. E você vai ver a mudança de Deus na sua